Seja bem-vindo, viajante! Eu sou Nilson Júnior e você está no Um Bilhete, por favor, em mais um vídeo para responder algumas das perguntas de vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso aqui, passaporte. Sim, recebi muitas dúvidas essa semana e principalmente uma dúvida que vocês têm muito sobre a validade do passaporte. Então, direto ao ponto, a gente vai responder. Dá para viajar com um passaporte com menos de 6 meses de validade? Como é a regra? Como é a regra para os Estados Unidos? Como é a regra para outros países do mundo? Como é que é a regra para a Europa? Já vai aí apertando o joinha, assinando o canal e, claro, apertando o sininho, muito importante. Primeiro porque ajuda pra caramba o canal e também porque assim você vai saber primeiro dos próximos vídeos com mais dicas, com mais respostas como essas. Eu sei, nesse momento o mundo tá de ponta cabeça, mas a gente continua pensando em viagem. Não é a hora de viajar ainda, é a hora de ficar em casa e cuidar da gente e da nossa família, de pessoas queridas ao redor da gente, mas é claro que a gente pode aprender mais sobre viagem e, claro, planejar mais sobre viagem. E se você está vendo esse vídeo depois de toda essa loucura que está acontecendo no mundo e já está pronto para viajar, vai ter a resposta. Então vamos lá. Primeiro, uma informação muito importante. Não se renova passaporte. Sim, é impossível renovar passaporte. Você, na verdade, tira um novo passaporte. Isso. Você perde todos os carimbos, você perde o número do passaporte, obviamente, e você vai ter um novo passaporte como esse aqui toda vez que o seu expirar. Agora vamos lá. Sobre a regra específica dos 6 meses. O que acontece? Quando a gente entra num país, quando a gente passa pela imigração, mesmo que você vá passar apenas 2 semanas na Disney, por exemplo, o oficial vai te dar 6 meses de permanência. Esse é o padrão para qualquer turista de qualquer outro lugar do mundo. Na Europa é um pouquinho menos, em outros países é um pouquinho mais para lá, mais para cá, independente da data da sua viagem. Até porque planos de viagem mudam, sim. Muita gente que viaja negócio, por exemplo, vai para passar uma semana, mas acaba tendo que passar 2, 3, 4 e por aí vai. A mesma coisa acontece com o turismo e principalmente em desastres naturais, ou como, por exemplo, com a pandemia que aconteceu agora em que os voos foram cancelados, pessoas que estavam de férias nos Estados Unidos para passar apenas 2 semanas tiveram os voos cancelados e tiveram que ficar por muitos e muitos mais dias e semanas por lá. Por isso existe a famosa regra dos 6 meses de validade do passaporte. Respondendo à pergunta, na maioria dos países, você precisa ter mais de 6 meses de validade no seu passaporte para poder embarcar, para poder começar a viagem. Ou seja, na data de embarque, no dia que você vai embarcar com destino, vamos dizer aqui para Portugal, por exemplo, você precisa que o seu passaporte tenha mais de 6 meses de validade, ou seja, ele só vai vencer daqui a 6 meses e 1 dia. Isso é obrigatório para entrar em qualquer país da União Europeia, por exemplo. Agora eu sei o que você quer saber. E os Estados Unidos, Nilson? Oficialmente, essa regra também existe para os Estados Unidos. Mas, no momento da gravação desse vídeo, e há muitos anos, e provavelmente ainda há muitos anos a seguir, os Estados Unidos e o Brasil têm um acordo bilateral em que ele tira a exigência desses 6 meses. Então, em resumo, não é necessário ter os 6 meses de validade para entrar nos Estados Unidos. Esse acordo já existe há muitos anos e eu não vejo esse acordo sendo retirado, revogado de forma nenhuma, não existe nenhum interesse de nenhuma das duas partes de retirar esse acordo de funcionamento. Agora, a minha dica é renove o seu passaporte bem antes disso. Sim, você não sabe o que pode acontecer numa viagem. A gente nunca planeja que coisas ruins possam acontecer, mas a gente não tem muito controle. Então assim, a partir de menos de 1 ano de validade, geralmente os passaportes agora do Brasil, como esse aqui, tem 10 anos de validade. Menos de 1 ano para vencer, você já pode pedir um novo passaporte, vale muito mais a pena. Ele agora, antigamente ele valia por 5 anos, você tinha que pagar, tinha que passar por todo o processo, agora ele vale por 10. Ou seja, você vai fazer agora esse processo e depois só começa a pensar nisso novamente daqui a 9 anos. Já imaginou? É tempo pra caramba. E sim, você vai ter que fazer todo o processo normalmente, como se fosse tirar um passaporte novo. Quem já tirou o passaporte sabe que você tem que ir no site da Polícia Federal, preencher alguns dados, depois você tem que ir numa sede da Polícia Federal ou no escritório da Polícia Federal em aeroportos. Nesse formulário vai ter um campo para você digitar o número do seu passaporte atual, o que vai vencer. Essa é a única diferença. Todos os valores,
todo o processo é exatamente o mesmo e você vai ter um passaporte novinho que você pode usar por mais 10 anos. Antes que me perguntem sobre o visto, sim, na maioria das vezes o visto e o passaporte vão ter datas muito diferentes. Não tem problema nenhum. Você pode andar com os dois passaportes. Então vamos dizer que você vai para os Estados Unidos, o seu visto americano válido está no passaporte antigo e você tem um passaporte novo. Sem problema nenhum, você apresenta os dois passaportes na imigração, ele vai ver que o visto está válido, o visto não é cancelado junto com o passaporte. A validade do visto permanece igualzinha. Agora, lembrando, você não precisa dos 6 meses para viajar para os Estados Unidos, mas precisa para basicamente todo o resto do mundo e principalmente para a Europa você precisa ter os mais de 6 meses. Olha aí a dica do vídeo de hoje, rapidinha respondendo as dúvidas de vocês. Agora ficou com outra pergunta? Tem outra dúvida não relacionada ao passaporte? Quer saber de outra coisa sobre viagem? Escreve aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar te responder no próximo vídeo aqui do Um Bilhete, por favor. É claro, não esquece de curtir esse vídeo. Ajuda pra caramba o canal, ajuda o canal a crescer e a encontrar mais viajantes que estão com essas dúvidas, estão precisando tirar essas dúvidas, e assina o canal e se inscreve, bota aí o sininho, muito importante também para você receber notificação quando eu tiver o próximo vídeo aqui no Bilhete, por favor, rapaz, que tal? A gente se vê na próxima grande aventura. Um grande abraço, muito obrigado e claro, boa viagem!